Bem-vindos aos Segredos do Network Cast. A partir de agora, vamos começar a bater um papo, falar de histórias, falar de pessoas, falar de network. Então hoje, no primeiro episódio, eu tenho a honra de conversar com esse cara que é um cara sensacional, uma pessoa que fala muito sobre influência, sobre carisma, sobre persuasão. Diego Vlucci, seja muito bem-vindo, Diegão. Que prazer, cara, estar te recebendo aqui no nosso videocast, tá bom? Seja muito bem-vindo, gratidão. Pedro, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, um prazer, um privilégio muito grande estar aqui ainda abrindo, né? Sendo o primeiro, cara, isso é demais. Que honra, né, Diegão? Obrigado. Cara, que bacana você estar aqui, né, para falar sobre network, falar sobre pessoas, que é algo que a gente vive isso, né, Diegão? E para começar, de forma bem resumida assim, começa contando para a galera o que o Diego faz. Vamos lá. Para o pessoal poder entender, basicamente, a gente trabalha com comunicação ligada ao carisma, persuasão e influência. O que as pessoas mais têm dificuldade é nessa conexão. Se a gente for falar de network, o que as pessoas mais vão ter dificuldade é em gerar conexões. Sejam conexões magnéticas, logo que a gente se conhece, a gente já gera aquela conexão, ou seja, ao longo de um tempo, ou numa apresentação, numa palestra, numa reunião de trabalho, as pessoas precisam criar essas conexões, né? E é através do carisma que a gente vai trabalhar. Então hoje o que eu ensino para as pessoas, mais fundo, é como gerar essas conexões através de palavras, né? Através de expressões faciais, como tudo isso vai influenciar os resultados dela no presente, principalmente ao longo prazo, porque as conexões de network vão gerar frutos hoje e, consequentemente, no futuro. A médio e longo prazo. Cara, essa conexão magnética, fala um pouquinho mais, porque assim, é uma expressão que se fala muito, né? Mas talvez crie uma certa dúvida. Explica pra gente um pouco mais essa questão, essa conexão magnética, que eu gosto demais desse assunto. É um assunto que o pessoal gosta bastante. As conexões magnéticas, elas acontecem por várias questões, né, em vários níveis dentro do próprio cérebro da pessoa, mas são aquelas pessoas que você começa a conversar e parece que você já conhece há muito tempo, né? E isso acontece naturalmente, né? A ciência comprova que existem pessoas que têm essa facilidade de criar essas conexões, mas existem técnicas para a gente trabalhar isso. Há muitos anos já se fala na programação neurolinguística do rapport, né, que é esse processo de espelhamento, do semelhante atrai semelhante. Então a gente gosta de se conectar com pessoas que são parecidas com a gente. Pessoas que vão ter o mesmo papo, né, as mesmas ideias, a mesma frequência, se vestem parecido, tudo isso vai gerar um rapport, que é essa sensação de semelhança, né? E a gente pode fazer isso de forma intencional, por isso que a gente ensina essa técnica, porque a técnica ela foi estudada, né? Os fundadores da PNL, o Richard Bandler e o John Grinder, eles entenderam que as pessoas geravam essa conexão e eles foram perguntar por quê? Como isso acontece, né? Então a gente tinha ali um linguista e um programador, olha só. Então eles se juntaram para poder entender como que a programação da pessoa funcionava de forma na linguística, né? Na programação de comunicação. Então a gente consegue gerar essas conexões de forma intencional. Então eu faço questão de me conectar com você, por quê? Porque eu quero ser uma pessoa agradável, eu quero que você tenha bons resultados. Então a gente tem que ter sempre uma intenção positiva por trás de um processo desse, né? Mas entender que qualquer um pode desenvolver uma conexão magnética. Qualquer um pode ser de uma forma intencional, positivo, gerando amizade, conexão, sendo carismático com as pessoas. Que legal, né? Bacana. Então, resumindo assim, o que o Diego faz, ele ajuda pessoas a se comunicar melhor, e tem tudo a ver com o network, né? Exatamente, né? Eu sempre falo que a minha avó foi professora por mais de 60 anos. Meu avô era professor de línguas e minha mãe era professora também de educação infantil. Então eu cresci no mundo da educação, da comunicação, né? E eu nunca fui excelente comunicador quando criança, nem quando adolescente. Eu só fui desenvolver essa comunicação depois da vida adulta. Por quê? Porque existem pessoas que nascem comunicadores, a gente sabe, né? E tem pessoas que desenvolvem a comunicação. Exige um esforço, né? A gente é tímido, nossa, aquilo parece que o mundo vai acabar. Mas por quê? Por que hoje eu gosto de ajudar as pessoas? Porque eu sei o quanto isso me ajudou, né? E o quanto é mais fácil quando alguém vem e fala, peraí,
deixa eu te ajudar aqui, eu tenho as ferramentas, já estudei, já trabalhei, já fui atrás, faz isso que vai dar certo. Então, ajudar pessoas a se comunicar melhor, tanto no intrapessoal quanto no interpessoal, né? Ou seja, tanto internamente quanto externamente, né? Faz toda a diferença, porque a nossa comunicação interna, as palavras que a gente usa, né? As frases que a gente constrói na nossa mente, também vão fazer com que a gente tenha resultados positivos ou negativos. Sim. Ou seja, o Diego, ele trouxe um aprendizado, assim, em dois sentidos, né? A parte de experiência, você era um cara, igual você falou, você não era um bom comunicador, né? Não. E você trouxe também a parte da teoria, né? Que foi estudar ali os conceitos, e hoje você ajuda pessoas a passar pela transformação que você passou, né? Viu o quanto é importante. Cara, fala um pouco mais dessa questão aí, como que foi? Porque assim, o pessoal dá uma olhadinha aqui e fala, pô, o Diego fala bem, ele dá uma palestra ali para várias pessoas, enfim, que legal, né? E eu vejo que muitas pessoas têm bloqueio, falam, eu olho pro Diego fazendo isso, não, eu não teria coragem, né? Isso aí não é para mim. Mas você acabou de falar que isso aí parece que não era para você. E você, hoje, faz isso aí tranquilo. Então, me conta um pouco, conta pra gente, né, um pouco mais sobre isso, né? E o que a pessoa que está ali do outro lado nos assistindo, o que ela precisa fazer para também passar por essa transformação? Visto, né, Diego, que a gente vive na era da comunicação, né? Quem não se comunica bem realmente deixa muito dinheiro na mesa. Conta um pouquinho dessa experiência e dá uma dica já para quem está aqui com a gente. Tá bom. Eu cresci tanto na escola da minha avó quanto na loja do meu pai. Então quando eu fiz 13 anos, eu fui obrigado a trabalhar. Eu tinha que trabalhar com 13 anos na loja do meu pai. E eu lembro que eu era extremamente tímido nessa época. Foi a época que eu estava começando, que eu tinha acabado de conhecer o livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu estava ali, assim, engatinhando no mundo da comunicação. Sim. E eu tinha que atender as pessoas. E eu tinha que vender. Eu falei, não dá, não existe isso. Como eu vou fazer isso? Eu não sei. A pessoa passava por mim, eu não conseguia dar bom dia dentro da loja do meu pai, entende? E eu lembro que eu era pequeno, com 13 anos, quando eu conseguia dar bom dia, né, a pessoa passava direto, tipo, é uma criança aqui me atendendo, né? Então eu sofri, assim, essas questões que eu fui sofrendo foram me modelando, aliás, foram me dando força para poder crescer, mas eu tinha um objetivo. Assim, né? O primeiro passo é o objetivo, né? Eu tinha o objetivo de ser melhor comunicador. Eu não era o cara mais popular da escola, longe disso. As minhas irmãs eram as populares da escola e eu não, né? Então eu sofria com isso, com essa necessidade de ser visto, ser reconhecido, né? Eu sempre ficava ali na sombra delas. Então a gente precisa ter o objetivo de comunicar, entender que comunicação é o que vai gerar resultado. Fato, ponto, né? Se a gente não se comunica bem, a gente não vai ter resultados positivos na vida pessoal e profissional. Se você não se comunica bem com a sua esposa, esquece, não tem casamento, né? Então a comunicação, que foi isso que eu vim trabalhando, é o que mais vai gerar resultado nas pessoas. Então eu cresci nesse mundo do varejo, que eu tinha que dar um jeito de vender, eu tinha que desenvolver minha persuasão e minha influência. E eu consegui desenvolver isso, são 27 anos vendendo, né? E eu falo que essa foi uma grande escola, né? Se eu tive a escola da minha avó como base ali, de forma educacional, onde eu pude ver o quanto a inteligência, né, a gente estudar, essa base intelectual faz muita diferença. A loja foi o que trouxe para mim essa bagagem prática. Era no dia a dia ali que eu tinha que exercer tudo aquilo que eu estava lendo, tudo que eu estava estudando. Então eu lia num livro, tinha que aplicar no dia seguinte para poder vender, eu tinha que converter cada cliente, né? Tinha que fazer venda para poder a loja crescer. E então foram 27, agora eu estou fazendo 27 anos de loja, né, que eu vivo nesse mundo também do varejo, além dos treinamentos e palestras. E então o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, tenha clareza, um objetivo, você precisa se comunicar melhor. Então qual que é o primeiro passo? É exercitar. Né? Não tem outra coisa. Né? É igual para treinar. Né? Vamos treinar, quer ficar mais forte? Você vai ter que levantar peso. Tem que treinar. Né? Tem que treinar, tem que pagar um preço ali. Né? Então, para você se comunicar melhor, que tenha certeza que é necessário, que é essencial, é começar. Então começa falando com um, começa falando com o outro, vai se esforçando. Tem gente que tem dificuldade, e eu tinha muito isso. Eu estava num restaurante, tinha que chamar um garçom, cara, sabe? Quando você fala, nossa, sabe, até para levantar a mão. Ou quando você está na escola, né? Eu sempre falo isso. Você é introvertido ou extrovertido? Eu sou extrovertido. Então, se você, quando a professora faz uma pergunta, você levanta a mão sem pensar, ou você tem que pensar, levanto ou não levanto, levanto ou não levanto. E eu era desses, né? Que eu ficava pensando, levanto, não levanto, levanto, não levanto. Não levantava a mão, nunca. Porque eu tinha muita dificuldade. Hoje, claro, vou levantar a mão de
boa, mas ainda é algo que eu tenho que fazer um esforço. Por quê? Porque é natural para mim ser introvertido. Entende? As pessoas não mudam uma natureza biológica, né? Elas não mudam ali o que elas foram programadas. Né? Então a gente tem que fazer um esforço muito grande. Então, para quem está assistindo e quer se comunicar melhor, começa a se comunicar com pessoas próximas. Então, conversa mais com um amigo, conversa sobre assuntos diferentes, né? Existem ali técnicas, ferramentas, claro que a gente teria que falar muito mais, mas o primeiro passo simples, né? Faça um esforço, porque é nesse esforço que a hora que você romper essa barreira, essa bolha, é onde tantas outras coisas vão acontecer na sua vida. Olha, que bacana. Então, dividindo aí tudo que você falou em 3 pontos, vamos dizer. Primeiro é ter uma consciência, né? Cara, eu preciso de me comunicar melhor. Hoje nós vivemos na era da comunicação, né? Segundo é ter objetivo, né? Eu tenho que melhorar. Então eu já tenho uma consciência, agora eu tenho que ter objetivos, né? Eu costumo falar que objetivos, que vem essa clareza, tem que ter ali um plano de ação definido, né? Tem que ser uma coisa concreta, né? Sim. Não pode ser só um sonho na cabeça, né? Sim. E o terceiro passo é treinar, né? Que bacana. Ou seja, comunicação é algo treinável, né? Treinável, não precisa de nascer treinável. Sabendo que foi o seu caso. Sim. E muito parecido comigo também, Diego. Eu, cara, falo para todo mundo, gente, eu acredito que o propósito da gente, ele tá ligado com nossos principais bloqueios. Não sei se você já ouviu falar assim. Mas, cara, eu, na escola, na faculdade, eu fazia todos os trabalhos. Vamos apresentar. Eu corria para trás ali, não falava. Eu já peguei exame, né, na faculdade. A gente falava exame, não sei como fala hoje. Mas eu preferia fazer o exame, a prova escrita, para não falar, porque eu tinha um medo de falar em público incrível. E outras 2 coisas assim que eu falava, nunca vou fazer. Primeiro, vender. Cara, vender algo, né? Porque eu tinha um entendimento que venda era meio que forçar a pessoa a fazer alguma coisa, né? E a terceira coisa era treinar pessoas em treinamento físico, né? Só personal. E eu falava, não, isso aí não, quero escola, eu quero uma estabilidade, eu quero um concurso. E aí, tudo ligado muito com o meu propósito hoje, né? Eu já passei em um concurso do estado aqui e abandonei, né? Fiquei 3 meses para falar assim, para confirmar que eu não queria isso. E hoje eu gosto muito dessa questão de vender, porque eu entendi que vender é você melhorar a vida de outra pessoa, né? Eu ressignifiquei isso daí. E hoje eu gosto muito de falar em público, né? Estamos aqui. Então é uma história, vamos dizer assim, em comum. Diegão, que legal, sua experiência. Já começamos a falar aí um pouco então da sua infância. Diego tinha dificuldade de comunicar. E você já falou o que você faz. Você ajuda pessoas a passar por uma transformação que você passou. Só que hoje você é um mentor que talvez você não teve lá atrás, né? E é o seguinte, agora fala pra gente quem que é o Diego. Você falou o que você faz. Agora vamos falar da sua identidade. Quem que é esse Diego por trás das câmeras, por trás das palestras, dos negócios? Conta pra gente aí, tô curioso para saber. Por trás das câmeras e das palestras, legal. Eu sou o pai do Theo, marido da Mayara, pai de 3 pets, tenho 3 cachorras e uma tartaruga. Tem quase um zoológico ali então, né, cara? E eu sou o cara que, quando eu não tô na frente das câmeras, ou com um cliente, ou com um aluno, eu sou o cara que vai ficar em casa. Caseirão. Caseiro total, né? Por quê? Porque é a minha natureza é ser introvertido. Eu quero ficar numa casa de campo, de preferência, sem nada em volta, olhando pro mato. E para mim tá tudo bem isso, né? Para mim e para minha esposa tudo bem. E isso eu acho que me dá esse combustível para poder, quando eu preciso me comunicar, eu ter uma bagagem energética ali suficiente, porque a gente gasta uma energia muito grande, né? A gente estava falando isso agora há pouco, a gente teve um evento ontem, hoje a gente está aqui, então a gente teve um gasto energético muito grande. Tem pessoas que têm mais facilidade? Tem. Sim. Mas a gente que é introvertido, não. Então, eu gosto disso, né? Eu gosto de ficar de boa, de preferência em casa, né? Sair para um restaurante, outro, tal, visitar minha família e curtir meu filho. Eu falo que a gente gosta de criar memórias, né? Então a gente sempre faz alguma coisa para ele ter uma lembrança no futuro. Mas a gente morria de medo da minha mãe, assim, desses sustos. E ela sempre falava isso. Falou, vocês estão crescendo na cidade grande. A gente morava em São Paulo. Eu preciso criar em vocês memórias que quando vocês crescerem eles vão poder contar. Né? Histórias que vocês vão contar que a gente viveu aqui. E hoje eu faço isso com meu filho. Né? Eu falo, olha o quanto a importância dos pais, da comunicação dos pais com as crianças, porque essa comunicação também faz muito sentido.
vai fazer diferença na vida adulta. Porque hoje eu brinco com meu filho, dou um susto nele, vou lá, me escondo, dou um susto. Por quê? Porque quando ele crescer, ele fala, meu pai me dava muito susto, tal. Tem as histórias para contar, né? Então eu sou esse cara que sou caseiro, né? Gosto de ficar em casa, de boa, receber gente em casa, tudo, mas não vamos ficar em casa, prefiro, né? Mas com muito carinho, com muito amor e apaixonado pela minha família. Que chique, cara. Parabéns. Família é tudo, né, Diego? Isso é muito importante. Eu fui pai tem 8 meses da princesa Dandara. E eu falo assim, cara, que eu já valorizava muito família, mas quando vem um filho, né? Eu tive a oportunidade, quando a Jaqueline estava grávida, estava nos enfins, né? Eu brinco que tava no piquete, né? Uhum. Tava quase vindo neném. Eu fui no meu cabeleireiro e barbeiro, Fernando, e ele falou, cara, você vai conhecer o verdadeiro amor da sua vida. É um amor que eu sei que você gosta muito de sua esposa, vocês são muito conectados, mas a hora que você vê saindo ali, cara, é diferente. E confirmei isso depois, né? E eu digo, Diego, que nesses 8 meses, assim, eu tenho aprendido muito uma coisa, que é aproveitar o poder do agora. Tem um livro, né, O Poder do Agora, e para mim, o meu livro, O Poder do Agora, se chama Dandara, né, que é a minha filha. Cara, eu tenho uma conexão muito forte com a minha esposa, você viu ontem, enfim. Mas, assim, com a minha filha, cara, eu aprendi que eu tenho que aproveitar cada dia. Cada dia é um aprendizado diferente, ela aprende uma coisinha diferente, é uma experiência diferente, né? Então, assim, eu aprendi muito isso. E, consequentemente, depois que a gente tem filho, assim, eu acredito que também você passou por essa transformação. É uma mudança muito grande no nosso mindset, por mais que talvez a gente já valorizava a família, mas aí dobra, multiplica, né? Então, parabéns por você ser um cara família e você transmite isso, né? Através das suas mídias, você tem essa congruência, por isso que você está aqui, né? Por isso que a gente te convidou, e que bacana viver cada dia e criar memórias, né? Na questão aí dos filhos. Sim. Que isso aí tem a ver com legado, né, Diego? Eu costumo dizer também que, assim, legado é uma coisa que vai ficar pro resto da vida, né? Você vai deixar pro seu filho, né? E vai lembrar os netos, os bisnetos, né? E hoje as pessoas às vezes se preocupam tanto em deixar bens materiais, né? E bens materiais sem legado, né? Daqui 1 ano, depois que você for, vai acabar tudo, né? Vai estar outras pessoas em cima, tudo. E legado não, né? É o seu neto, bisneto, igual você falando aqui da sua avó, cara. Achei muito bacana isso aí, é muito inspirador mesmo. E você falando assim, com os olhos brilhando. E que legal, cara, não tem preço, né? É uma coisa de um valor que... Eu acho que eu penso sempre, Pedro, sobre isso, e família eu valorizo demais, né? Você falando de filho quando nasce, quando quando um filho nasce um pai. Esse pai, quando a criança nasce, não ama loucamente aquele bebê, ainda não tem essa conexão. A conexão vem com o tempo, né? Com o amor vem... A mãe não, a mãe quando nasce já ama aquele bebê desde o primeiro segundo. Para o pai é tudo muito novo. Mas eu falo o seguinte, cada dia que passa, você ama mais, cara. Né? Hoje meu filho tem 11 anos, eu sou louco por ele, entende? Então, cada dia que passa, você aprende a amar ainda mais aquele ser ali. Você olha para ele e fala, gente, não é possível, isso aqui nasceu de mim, né? É uma loucura, é uma paixão muito grande. E voltando a falar de legado que você falou, eu sempre me questiono sobre isso. Porque eu tive oportunidade, né? Eu falo que eu ainda brinco que eu ganhei na loteria da vida, porque eu nasci numa família bem estruturada, né? Eu tinha meus avós, tinha meus pais, que são casados até hoje, né? Vivem super bem. Eu ganhei nessa loteria. Tem pessoas que ganham e não valorizam, entende? Porque eu nasci numa família que todo mundo lia, tinha muitos livros em casa, sabe, enciclopédias, tinha Barça, você nem me lembrar do que era Barça, né? Mas tinha todas as enciclopédias, então a gente vivia no mundo da educação. Certo. Mas tem pessoas que têm e não valorizam, né? E outras pessoas que não têm e que gostariam de ter. Então, para todo mundo que tem, né, aprenda a valorizar. Né? Aprenda a valorizar. Poxa, você tem uma família, tem um pai, uma mãe, né? Os avós estão vivos. Poxa, aprende. Nada supera a experiência, cara. Nada. Eu estou chegando aí nos 42 e eu vejo o quanto o cara lá de 20 errava por simplesmente achar que sabia tudo. Sim. Entende? Porque a gente chega numa fase intelectual de maturidade que a gente percebe, né, que hoje, caramba, com 40 anos, eu realmente não sabia nada.
Entende? E eu já dava treinamento nessa época achando que eu era o cara. Mas aquele cara lá de trás me preparou para ser quem eu sou hoje. Né? Então, a gente tem que entender que tudo isso faz parte de um processo. Né? E o processo da valorização do legado. Então, eu preciso valorizar cada etapa da minha vida. Eu estou com 20 anos, ótimo, valoriza que você está com 20 anos, aprende cada vez mais. Valorize e respeite os mais velhos. Né? Se a gente for falar de família, que eu acho que é um tema maravilhoso. Então, a gente precisa tomar todo esse cuidado para poder sempre ser pessoas cada vez melhores, porque a intenção tem que sempre ser positiva, atrás de toda comunicação. Toda comunicação tem que ter uma base positiva, senão você vai virar aí um golpista, né? Que as pessoas, e o que é o que a gente mais sofre hoje em dia no mundo digital são de golpistas, que são ótimos em comunicação, né? Os caras são mestres, conseguem dar golpe em todo mundo. Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado de ser positivo para ter uma comunicação assertiva. Olha que bacana. Eu falo muito assim, né, Diego, concluindo aí que você está falando, eu falo, a nossa vida ela é feita de fases, né? Só que hoje a gente vive um mundo assim, eu digo um mundo tão de comparações que as pessoas às vezes não respeitam a fase, né? Igual você está falando, cara, 20 anos, eu tinha uma fase, 25, eu tenho outra. Hoje a gente está sendo pai, né, estou sendo pai, é outra. Você está com o Theo que tem 12 anos, é outra fase, né? Então, assim, as pessoas, todo mundo vai passar por fases, mas às vezes a pessoa não aceita, né? Que é uma fase, ela vai passar, sendo boa ou ruim, ela vai passar. Então tem que aproveitar aquela fase e tirar o máximo de proveitos, sem querer se comparar, né? A minha vida é assim, é assado. Então é muito importante respeitar a fase e, claro, viver os aprendizados que ela está trazendo ali, né? Porque eu acredito muito que tudo que a gente vive, Diego, é por Deus. Né? Se a gente está aqui hoje, Deus preparou esse momento. Deus abriu as portas para eu te convidar. Por algum motivo, vê isso, convida o Diego. Por algum motivo você disse o seu sim. E por algum motivo, cara, veio, a gente se conectou como se a gente tivesse amizade há tanto tempo, não é verdade? Eu fiz de propósito. Né? Então, assim, eu sim, acredito... Pra poder me conectar, entendeu? A estratégia da comunicação magnética. Então, funcionou? Por isso que eu te perguntei. Funcionou? Antigamente a gente falando em telepatia, né? Que você pensava uma coisa, outra pessoa pensava a mesma coisa só de olhar, né? E esticando esse assunto aqui, que a gente já entra em questão de espiritualidade, primeiramente deixar bem claro que espiritualidade não é religiosidade, né? Então quando o pessoal fala, mas qual que é a sua religião? Olha, Deus, né? Então assim, vamos puxar para esse assunto agora. Eu quero que você traga aqui pra gente a sua visão de mundo. Você falou de família, cara, o que Deus, o que a espiritualidade tem ali a ver com a tua família, com o Diego por trás, né, dos bastidores. E, claro, o que a espiritualidade tem a ver nos seus negócios? Qual que é o poder de influência dessa espiritualidade? Fala aí. Sabe, Pedro, que eu fiz colegial técnico em processamento de dados. Então eu já tinha aquela comunicação muito introvertida e ainda fui para trás de um computador. Só que eu falo que ali me deu toda a bagagem lógica da vida. Eu sempre falo assim, gente, é louco você pensar que uma semente, você coloca no chão, ela vai crescer, ela sabe, aquela semente tem uma programação que ela sabe que no final ela tem que dar uma manga. Como, cara? Sabe, uma semente, você coloca no chão, ela sabe que ela tem que crescer e ainda produzir uma manga. É a mesma coisa você pensar um bebê. Como que pode ali encontrar o homem e a mulher e sair um bebê? Sim. Não é? É uma programação genética que tem ali que é muito profunda, que a gente não tem noção de tudo que está por trás daquilo. E eu sempre me questiono sobre isso, falo, quem foi o programador? Né? Quem foi lá que digitou o código? Foi muito inteligente. Foi quem? Foi Deus. Então a gente não tem como questionar certas coisas, a existência de Deus. Né? De estar preparando tudo isso, de nos proporcionar conhecimento, né? De preparar as oportunidades. A gente sabe que existe alguém ali cuidando da gente. Sim. Só que existem duas situações. A gente estava falando de fases da vida. Existe aquela pessoa que fica, ó céus, ó vida, ó azar. Vitimista. Que quer ser vitimista de tudo. E a outra que está no videogame da vida e quer pular a fase e jogar direto com o chefão. Né? Então ela não quer passar fase por fase até chegar no momento certo. Viver o processo. Né? Então são pessoas que se questionam por dois motivos e aí no final acabam questionando quem? Deus. Né? Então tudo é culpa de alguém. A pessoa nunca toma responsabilidade para si para pensar, não, peraí, tem alguém cuidando de mim, mas eu também preciso agir para que as coisas aconteçam. Quando você me convidou, eu poderia ter falado sim ou não. Né?
Mas ali tinha uma intenção de também trazer uma mensagem. Como eu falo, sempre de intenção positiva. Poxa, eu vou lá, vou me conectar com pessoas, vou levar conhecimento para elas, vou falar um pouco de tudo que eu vivi para poder ajudar mais pessoas. E tudo isso vem com uma base espiritual grande, né? Porque a gente precisa... Não há como você questionar a Bíblia, por exemplo. Como que alguém, há, sei lá, mais de 2000 anos, com certeza, atrás, escreveu aquilo? Sabe? São assuntos que até hoje a gente vive. Então são assuntos que não tem como a gente questionar. Simplesmente leia, se aprofunde e se conecte com Deus, porque Deus está agindo o tempo todo, a todo momento. Né? Então a gente precisa viver isso, internalizar e entender que, poxa, peraí, tem alguém cuidando de mim. Se ele está cuidando de mim, eu também preciso agir para que isso aconteça. Então isso me motiva a fazer sempre a minha parte. Né? Tem uma parte, assim, eu não lembro exatamente a parte, mas acho que está lá em Provérbios, que fala assim, preguiçoso até quando você vai ficar deitado? É alguma questão assim, ou então fala assim, o preguiçoso fica deitado até quando a dificuldade vem pegá-lo. É alguma forma nesse sentido, né? Mas eu sempre falei, caramba, isso faz todo sentido, né? Quanto tempo eu ainda vou ficar parado sem fazer nada, achando que tudo vai acontecer? Não vai, né? Não vai cair do céu. Bênçãos, claro, caem do céu, vem, Deus proporciona, mas a partir do momento que eu estou agindo. Sempre falo assim, a gente deve se preocupar com o possível, né? E o impossível pertence a Deus. Então, se a gente fazer o possível, entregar o impossível na mão dele, ele vai agir. E você falou, né, da Bíblia, tanto que é interessante, né? Você tem formações em coach, trabalha o treinamento comportamental, né? Que a base vem ali da programação neurolinguística, enfim, dos estudos comportamentais. Cara, e tudo que você pega ali, né, dos estudos comportamentais, se você puxar ali na Bíblia, tem ensinamentos, né? Então, a gente fala que Jesus Cristo foi um dos maiores coaches, né? Então, o pessoal chegava ali, vamos dizer assim, apertava ele, né? E ele, para sair de uma situação, o que ele fazia? Fazia uma pergunta. Ele falava em parábolas, né? Para que nem todos pudessem entender, só aqueles que tivessem conectado com ele, com a mensagem, né? Então, ou seja, são princípios milenares que faz, né, total sentido para a nossa vida. Que bacana. Diego, ainda puxando para esse lado do Diego, que a gente quer conhecer, está aprofundando cada vez mais, vamos falar agora de valores. Cara, eu tenho 3 valores assim, fundamental comigo, Diego. Eu acredito que valores é uma coisa inegociável. Né? O primeiro valor é a transparência. Então, assim, cara, desde o primeiro momento a gente conversou ali, talvez você já tenha percebido isso. Cara, eu sou transparente. Então, é uma coisa que eu gosto de falar a verdade, eu gosto de mostrar o que de fato é. Às vezes até exagero. Minha esposa, eu falo que ela é minha mentora, né? Que ela que me freia um pouco. Porque eu gosto muito de pessoas. E eu sou muito transparente. Então, eu chego, eu poderia segurar aquilo ali. Cara, eu chego e entrego tudo. Porque eu sou muito transparente. Claro que a gente está buscando o equilíbrio, né? O segundo valor que eu tenho comigo é o respeito, cara. Uma coisa assim que... é fundamental, aprendi isso na minha família. Então, por exemplo, tem o seu tio. Cara, meu tio é meu tio, não é um tio só. Ele é uma pessoa que eu olho para ele, eu tenho muito respeito mesmo, uma pessoa que eu falo benção, uma pessoa que eu tenho como autoridade na minha vida. Uma avó nem se fala. Então, assim, a gente foi educado de nunca chegar ao ponto de desagradar, no sentido de responder essas coisas, né? Enfim, de respeitar. Então, respeito é um segundo valor que eu tenho comigo e por onde eu passo, eu faço muito isso. E o terceiro é a excelência, né? Eu gosto muito de sempre entregar um pouco a mais do que eu prometo nos meus produtos, na minha casa, enfim. Tudo que for fazer, procurar fazer com excelência. Mas e o Diego? Se tivesse falar... Eu falei de 3 valores, né? Fala dos seus aí. Sabe que, Pedro, a gente, quando estuda desenvolvimento humano, isso eu faço há muitos anos, mais de uma década e meia, a gente sabe que valores, eles mudam durante a vida. Sim. Então, você falando dos seus valores hoje, são valores que eu já tive, né? Já tive. Hoje, para mim, sem dúvida, o meu principal valor numa hierarquia de valores, é família. Né? Então, tudo que eu faço hoje é para fazer esse valor aqui valer a pena. Né? Eu preciso fazer esse valor existir na minha vida. Então, se eu trabalho, se eu estou aqui hoje com você, né, se eu vou fechar um contrato amanhã, é porque eu quero que esse valor aqui, família, seja concretizado na minha vida. Então, para mim, família está sempre em primeiro lugar. Acima de tudo. Acima de tudo. Essa família está muito grande. Abaixo, eu vou ter um profissionalismo.
né? Porque eu preciso fazer com que tudo isso que eu falo realmente seja verdade, né? Eu preciso me conectar com pessoas com uma intenção positiva. E aí vem a transparência que você falou tanto, né? Existe ali uma conexão de verdade, de ser realmente real, né? Então, o profissionalismo, para mim, foi algo que eu aprendi com o tempo, né? Que eu preciso ser profissional, que eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, porque eu não era assim. Então, poxa, peraí, como é que isso aconteceu? Então, o profissionalismo, né? Então, se a gente for falar uma escala de 3, né? Então, a gente tem ali família, profissionalismo e qualidade de vida. Né? Olha aí, hoje. Que bacana. E são valores que eu vivo no meu dia a dia, sem a gente falar da parte espiritual, né? Mas valores reais que eu gosto muito. Sim. Né? É que existem várias, só para explicar aqui para o pessoal, existem vários valores, né? Todos eles são extremamente importantes, né? Porém, existem alguns que para a gente acaba, através das nossas vivências, né? Fases de vida, eles são inegociáveis, vamos dizer assim, né? Então é muito importante ressaltar isso. Diego, o que te motivou a começar esses treinamentos comportamentais, que é onde eu quero puxar mais, e o que continua te motivando? Ou seja, cara, por que o Diego levanta cedo e fala, cara, é hoje? Ótimo, muito legal. Eu gosto muito de falar isso porque eu sofri, como eu já falei aqui, toda a minha vida por não saber me comunicar. Aí eu fiz faculdade de propaganda e marketing, né? Sou formado em marketing. E ali a comunicação estava muito forte, né? Eu precisava me comunicar de forma visual, de forma escrita com as pessoas. Terminei minha faculdade e eu estava na internet pesquisando o que eu poderia fazer depois da faculdade e achei um curso chamado Empretec. Né? Isso era 2004, do Sebrae. Eu me formei em 2003, 2004, comecei de 2004, comecei a pesquisar, achei o Empretec. Falei, cara, não sabia o que era, nunca ninguém tinha me falado, só que eu li lá, falei, nossa, vou fazer. Interessante. Né? Foi o primeiro grande curso de imersão que eu participei. Então, ali naquele lugar, foi quando eu falei, caramba, esse mundo de treinamento, de ajudar pessoas, de desenvolver, existe. Tudo aquilo que eu passei na minha vida tem uma forma de alguém me ajudar. Eu quero fazer isso. Né? Foi ali, naquele momento, naquele treinamento que eu falei, eu quero ajudar pessoas dessa forma. Eu vou treinar pessoas para elas serem pessoas melhores, para elas não terem as mesmas dificuldades que eu tive durante toda a minha vida, ou se a pessoa é até mais velha do que eu ainda tem, eu preciso ajudar essa pessoa a transpor esse gap, né? Passar por esse limbo e ter uma qualidade de vida melhor. Olha então, começou lá em 2004. Aí, depois de lá, não parei. Né? Fui fazendo vários outros treinamentos, me aprofundando, formações. Tal, então, mas o que te motivou mesmo ali foi o Empretec. Foi então o start para mim. Ou seja, um evento, né, que, na verdade, apareceu ali para você, você se colocou naquele evento e tudo te motivou a fazer o que você faz hoje. Sim. A importância disso, né, Diego? Às vezes a pessoa vê um evento ali, fala, não sei se eu vou, né? E às vezes é aquilo ali que precisa para virar a chave, né? É porque as pessoas, Pedro, elas têm uma dificuldade imensa em aceitar que elas precisam fazer algo. Elas sempre se acham autossuficiente ou autodidata para aprender só. Porque hoje a gente vive uma época autodidata, onde a inteligência artificial, onde o conhecimento está ali a um toque no Google. Então a gente tem uma facilidade de absorver conhecimento muito grande, de forma autodidata. Mas a gente não percebe que um momento como um evento, como o que você proporcionou, esses momentos geram uma emoção, e a emoção gera uma forma de conhecimento que conecta muito mais com você. Né? Então, é diferente da gente ler sobre tudo que eu falei ontem e de você escutar dentro de um evento com várias outras pessoas. A emoção, o ambiente, a conexão gera um entendimento diferente. Aquela energia, aquela frequência. A energia, tudo faz parte. Então, a gente se permitir vivenciar eventos, participar de eventos, só essa sua iniciativa de ir já te dá um resultado interno, emocional, internamente, de que, poxa, eu estou me movendo em direção a alguma coisa. Né? Eu estou indo em direção. Né? Eu estou progredindo. E assim, importante ressaltar que eu brinco assim, que os eventos não está escrito na testa aquele que vai te trazer transformação. Sim. Às vezes a pessoa vai no primeiro ali, foi legal, mas ela não teve esse estralo ali, né? E esse start, vamos dizer. E aí, às vezes, ali já... tá bom, né? E não é assim, né? Não está escrito qual que vai ser a sua transformação. Mas se você escutar várias histórias como foi a sua, você vai ver que é ali que acontece realmente os starts para grandes transformações na vida, né? Como pessoa
e automaticamente o negócio. Tá, o Empretec, inclusive indicar, né? Pessoal que é empreendedor, é um programa muito bacana, se cadastrem e façam, né? Eu acho que é 1, 2 vezes por ano aqui na nossa região deve ter, se não me engano muito. Mas é o seguinte, Diegão, isso foi o start para você começar. Mas o que te fez continuar? Porque, cara, você ainda não falou, mas com certeza é muita dificuldade. E essa área de treinamento, você é testado ali toda hora, né? Então, o que faz o Diego, o que fez continuar e o que faz o Diego fazer o que ele faz hoje? Ótimo. Depois que eu fiz o Empretec, eu fui fazer vários outros treinamentos. Sim. E tive a oportunidade de participar da equipe de algum desses institutos, né? Então, eu ia de forma voluntária, não ganhava R$1. Não ganhava R$1. Mas eu estava lá participando, me dedicando, sabe? Me doando para aqueles treinamentos, até o dia que um desses instrutores me deixou falar. Então, ele falou assim, Diego, você quer fazer uma parte aqui do treinamento? Eu falei, cara, vou, né? Nunca tinha feito. E ele me deixou fazer uma parte do treinamento. Então, ali foi onde consolidou aquilo que eu tinha vivenciado. Eu falei, eu quero viver disso, e ali consolidou. E o que me mantém até hoje é o resultado. É quando as pessoas, sabe, quando um marido vem e fala assim, cara, olha, minha esposa mudou tanto depois do seu treinamento, ou quando uma esposa agradece, ou quando a gente percebe que o casal se conectou muito mais, ou essa relação com os filhos. Então, tudo isso é o que mais me dá me faz essa questão de continuar, me dá forças para continuar. A gente sabe, não é fácil, a gente é testado todos os dias, inclusive dentro de uma sala de aula, quando a gente está com treinamento, a gente é testado. Eu sempre falo que tem aluno que se você bate o olho e fala assim, esse vai me dar trabalho. Né? Aquele cara que quer te cutucar para ver se você realmente sabe. Né? Eu já passei inúmeras vezes sobre isso. Eu lembro que eu tive um aluno que ele era mas altamente questionador, assim, mas cutucava assim, para ver se eu realmente sabia. E eu tinha uma equipe muito boa de voluntários, que as pessoas vão no treinamento, quando elas querem ser staffs, elas vão de forma gratuita, refazer o treinamento. Elas participaram ali do meu treinamento durante 3 meses, depois elas voltam para ser parte da equipe durante 3 meses, para poder refazer de uma forma ou de outra o treinamento. E no final da aula, um dos meus alunos veio e falou assim, cara, hoje foi sensacional, porque mais uma vez aquele cara quis te tirar do sério e você conseguiu mostrar para ele quem realmente você era. Então nessas horas também me fortalece, porque eu falo assim, não, peraí, então tá, fui testado mais uma vez, o cara veio aqui para poder me desconstruir. E isso gera para a gente uma confiança. Sabe, esses alunos, no final, são os que mais te dão resultado. Sim. Né? Inclusive esse que falou para mim foi um que no primeiro dia da aula eu falei, certeza, isso me dá muito trabalho. E hoje é um super amigo meu. Olha aí. Né? Então, a gente entende que essas pessoas também precisam passar por um processo. Esses questionadores são pessoas que estão ali para poder falar assim, não, peraí, isso aqui serve para mim mesmo? Será que esse evento é para mim? Você mesmo comentou sobre isso. Né? Não vai estar na testa de ninguém, mas a gente precisa se permitir. Eu sempre começo qualquer treinamento, ontem mesmo eu falei isso durante o evento, a gente precisa se permitir. Então, eu me permito vivenciar, eu me permito estar, eu me permito falar, eu me permito escutar. Né? Porque a gente cresce, fica adolescente e adulto, a gente não quer mais escutar os pais. A gente não se permite mais escutar, porque a gente já se acha autossuficiente. Agora, permita-se escutar, permita-se ser cuidado, né? Permita-se ser criticado e leva o que for bom para você. Cara, que legal. Ou seja, né? O que faz o Diego continuar, né? E fazer? Muitas vezes a pessoa está de fora e às vezes não tem um propósito alinhado. Acho que isso acontece muito com pessoas que não têm propósito. Acha que tem a ver com finanças, né? É porque ganha muito dinheiro. E não é, né? O que vai sustentar um grande projeto não é só dinheiro. Claro que ele é uma das partes importante, mas tem que ter um propósito, né? Sim. Porque por mais que você esteja ganhando, ontem a gente falou isso muito nos bate-papos com os outros palestrantes, que, cara, você pode estar ganhando o que for, mas às vezes você se torna um balão tão grande, mas fica vazio. Sim. E se estiver vazio, uma hora vai cair. Então não vale a pena. Então o que você trouxe aqui pra gente, e é importante passar isso pro pessoal, né? Tem muito a ver com o propósito, né? De fazer uma coisa que, cara, te inspira, você vai fazer, que é o que eu estou fazendo com os Segredos Network, e sem
colocar como uma prioridade a parte financeira. Na verdade, ela vai ser uma consequência, né? Então fica essa dica aí para quem está com a gente que trabalhe buscando realmente um propósito, aquele que arde no coração. Porque aí a partir dela não começa a trabalhar mais, né? Ela a gente ainda fala nos treinamentos que você tira o cifrão do olho e ele vem para o bolso. Né? Tira de olho e vem para o bolso. E eu lembro que, voltando a falar da conexão, família, da minha avó. Minha avó era especialista em educação infantil e alfabetização. Então ela tinha uma metodologia de alfabetização que não existia na época dela, ela desenvolveu. E ela fazia aquilo com muita paixão, muita, né? Com muito amor, independente se o aluno estava inadimplente, se pagava, se não pagava. Ela dava o melhor que ela podia, porque ela queria que aquele aluno fosse excelente no que ele fazia. E a gente tinha muito, né? Quantos ex-alunos da minha avó traziam os filhos para ela ensinar, quantos vinham falar com ela, o quanto agradeciam por ela ter ensinado eles tão bem. E eu acho que isso me motivou a também ir para esse caminho de dar o meu melhor para que as pessoas participassem de um evento onde elas pagaram para estar, né? Elas me remuneraram por aquilo, é um esforço que eu tive e eu estou ali para isso, mas realmente o dinheiro é uma consequência, né? É uma consequência, porque hoje, se eu for formar uma nova turma de treinamento, muito provavelmente vão ser indicações das minhas turmas anteriores, né? Vai ser o marido de um, a esposa do outro, ou um conhecido de um, vai formar uma nova turma. Por quê? Porque ali foi feito um bom trabalho. Então a gente tem que sempre entender isso. Tudo que a gente faz na vida para gerar qualquer conexão, qualquer network, qualquer boa conexão e comunicação, a gente precisa sempre ter uma intenção positiva. Né? Então, por trás de todo o comportamento tem que ter uma intenção positiva de gerar algo diferente naquela pessoa. Então, se eu vou te vender um produto físico, eu vou te vender porque eu sei que aquilo vai fazer sentido para você. Sim. Se aquilo não fizer sentido para você, é enganação. Você vai comprar uma vez de mim e não vai comprar mais. Então, ali o cifrão ficou no olho. Né? Não foi para o bolso. Então a gente tem que ter essa ideia de que com uma intenção positiva em tudo que a gente fizer, tudo, a gente sempre vai ter um resultado positivo. E esse resultado positivo pode ser dinheiro, pode ser conexões, pode ser status, pode ser qualidade de vida, pode ser muitas coisas. Sim. Mas fazer o bem, né? Que nem aquela que a gente está com a frase do gratidão gera gratidão, né? Ou seja, o bem vai sempre gerar o bem. Né? Então, essa é a intenção positiva. E, assim, só reforçando mais essa questão de propósito, para mim o propósito, ele, em primeira mão, né, Diego, é uma coisa que está relacionada com os outros, né, não com a gente. Eu vejo pessoas que não têm propósito, por exemplo, qual que é o principal interesse? Ela tem um propósito, mas é um benefício próprio, né? Sim. Eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Ela não quer fazer um propósito para ajudar outras pessoas, para depois ter a consequência que pode sim ser o dinheiro. Então eu costumo falar que um propósito bem definido, né, ele é uma coisa que primeiro ele vai ajudar outras pessoas, que é definitivamente o que você faz. Diegão, continuando a falar sobre negócios, queria que você falasse aqui 3 coisas, tá? Se sair um pouco mais, um pouco menos, não tem problema, mas tenta tirar 3 coisas aí que, na sua opinião, não pode faltar em um negócio de sucesso. Tá bom, ótimo. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vivo isso diariamente. E são calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim, vou colocar no plural. Porque se a pessoa não tiver uma boa gestão financeira, ela pode ganhar o dinheiro que for. Se ela não tiver uma boa gestão, não vai sobrar. Exatamente. Né? E isso é uma dificuldade que a gente tem desde sempre no Brasil. Né? A gente ainda não tem uma educação financeira realmente inteligente para poder aprender a gerir nosso dinheiro. Então, gestão financeira, comunicação, porque você precisa vender, seja você um profissional de venda de produto físico ou um profissional de venda de serviços. Né? Então, a gente precisa saber vender. Eu preciso vender o meu projeto de emagrecimento. Eu preciso vender o meu projeto de advocacia. Então, a venda vai fazer toda a parte. Então, a gente vai ter aí gestão financeira, comunicação e mais um. Agora, hein? Vamos lá. Então, achar um aí. Gestão financeira, comunicação e evolução. Você tem que sempre evoluir. Isso vai fazer todo sentido e toda a diferença na sua vida. Porque você nunca vai... Você tem que entender que sabe aquelas esteiras rolantes de aeroporto? Sim. Quando você está em cima, você fica lá com a sua malinha, ela sempre te leva para frente. Sim. Né? Imagina que a vida é uma esteira rolante ao contrário. Olha aí que legal. Se você ficar em cima da esteira, ela vai sempre te levar para trás. Você tem que estar sempre andando, fazendo muita força
para que você consiga vencer a esteira. Então, a vida vai sempre ser essa esteira te levando para trás. Se você ficar parado, estagnado, né? Não existe pessoa parada. Toda vez que ela está parada, ela está ficando para trás. Então, a gente precisa estar o tempo todo aprendendo alguma coisa sobre relacionamento, comunicação, finanças, espiritualidade, mas algo tem que estar sendo feito. E até para a gente poder ter uma velhice interessante, né? A gente precisa também fazer nosso exercício mental, porque hoje a gente vive uma época difícil, né? Onde existem muitas doenças mentais, psicológicas, mas a gente precisa tomar esses cuidados. Então, para mim, acho que para resumir, né? Gestão financeira, comunicação e evolução. Que legal, cara. E assim, por trás de tudo isso, né? Gestão, evolução e agora você acabou de falar, eu esqueci o terceiro. Comunicação. O mais importante para a pessoa colocar isso tudo em prática, né, Diego, é a pessoa, primeiro, ela tem que ter consciência que ela precisa, né? Porque se você não tem consciência, né, você não vai fazer nada. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que ter a consciência, né? Ela tem que identificar aquilo ali. E segundo, ela tem que ter clareza, né? Tem que buscar, que é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Quando a gente falou sobre a questão de comunicação, né? Como que a pessoa pode evoluir. Então, isso aí serve para tudo na vida, né? Sim. É buscar ter uma consciência, inconformar com aquele estado atual e buscar realmente algo para ela estar em progressão constante, que é sair da tal zona de conforto, que é onde as pessoas têm muita dificuldade, né? Diegão, agora vamos falar sobre o tema principal, né? Que a gente está aqui no videocast dos segredos do network. Eu gostaria que você falasse qual que é a importância da rede de relacionamento no seu negócio e como que você busca uma boa rede de relacionamento. Sabe que a primeira vez que eu escutei a palavra network, que eu estava na faculdade, tudo, mas quando isso mais ficou evidente para mim foi quando eu fiz o Empretec. Foi quando a gente falou sobre essa rede de relacionamentos, o quanto isso podia me ajudar a vender mais, né? Então, eu vejo hoje como um dos pilares principais de qualquer negócio, né, para gerar resultado, gerar caixa, gerar venda, é ter bons relacionamentos. Os bons relacionamentos vão sempre gerar frutos futuros. Então, se você tem pessoas que estão conectadas com você, que vão fazer questão de quando alguém perguntar, tipo, quem é que pode me ajudar com tal coisa? Vão dar seu telefone, né? E essas conexões é que vão gerar tanto resultado para você no dia a dia. Então, você precisa ter pessoas, se conectar com pessoas, mas você precisa fortalecer essas conexões. Então, não adianta eu me conectar com uma pessoa um dia e achar que ela faz parte da minha rede. Né? Eu preciso fazer com que esse relacionamento seja cada vez mais forte. Como você criou o grupo de network. Esse grupo, quando as pessoas se conectarem, quando elas estarem juntas, uma gerando resultado para a outra de forma positiva, né? Ou seja, sempre que alguém precisar de alguma coisa, eu vou indicar aquela pessoa, é onde as pessoas mais vão ter resultado. Né? Porque é uma força, o network trabalha por você. Sim. São pessoas conectadas para poder te ajudar a ter resultado. Né? Então eu percebo que hoje, para mim, 90% dos meus alunos ou atendimentos individuais vêm por indicação. Então pessoas que vão, quando alguém pergunta, preciso de um palestrante aqui, a pessoa vai indicar meu nome. Né? Por quê? Ou porque participou, ou porque está comigo, faz parte da minha rede de contatos. Então tudo isso vai te gerar resultados. Então a gente precisa entender que isso faz parte de uma vida adulta, né? Não são crianças que vão gerar rede de contatos, mas quando a gente cresce, quando a gente é adulto, quando a gente tem um negócio, quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar rede de contatos. A gente precisa trabalhar network. Fazer networking. Se a gente não fizer, não ter essa intenção, a gente vai sempre ter aquela dificuldade muito grande, tudo muito difícil. Né? E a gente sempre vai querer culpar, e a gente não entende. Por que o cara tem tanto sucesso e eu não? Né? O cara é ótimo em criar relacionamentos, o cara é bom em comunicação, o cara consegue se conectar com várias pessoas. Né? Então, tudo isso faz parte de um network. Olha aí, que legal. E uma das coisas que bloqueia muito essa questão do network que eu vejo é justamente a intenção da pessoa. Às vezes a pessoa ela só quer fazer o network na hora que ela precisa de, por exemplo, vender. E ela acha que o network é isso, é só vender, né? Tipo, eu vou me conectar com o Diego. Ô, Diego, vamos marcar uma reunião aí que eu preciso te vender. Sim. Não vai gerar network. Não. Network não é isso, né? Network é a gente se comunicar
Eu, com certeza, vou falar da minha essência como pessoa, como negócio, você também. E às vezes eu não sou o seu público-alvo, né? Não vai rolar uma venda direta, mas é o que você disse, vai rolar indicações. Então, por exemplo, eu sei que o Diego é um treinador comportamental. Então, cara, me identifiquei com o Diego, achei super bacana. Então, todos que eu estiver ali conversando agora, eu falo, cara, faz o curso do Diego. Ou quando alguém me procurar, né? Eu falo, olha, vai lá, faz com o Diego, que é ele que eu indico. Então, network é isso. Né? É a conexão entre pessoas para valorizar os negócios como um todo. E é a conexão, Pedro, positiva. Eu tenho que me conectar sempre com uma intenção positiva, de que aquela pessoa pode me ajudar a gerar um resultado, mas eu também posso ajudar aquela pessoa. Né? Quando a gente tem essa intenção positiva de contribuir com o outro, a conexão vai ficar mais forte. Entenda isso. A conexão vai ficar mais forte se eu ajudar outras pessoas. Né? Então, se eu ajudo aquela pessoa em algum momento que ela precisou de um contato, de um cliente, de uma indicação, quando ela tiver a oportunidade, ela vai me indicar. Né? Ela vai querer ser, de uma forma recíproca, me ajudar. Eu convido ela para o meu aniversário. Ela vai querer me convidar também. Com certeza. Dá um presente. Então, na rede de relacionamentos, nos contatos, é a mesma coisa. Só que eu tenho que sempre fazer isso de forma positiva, cara. Se eu não tiver uma intenção positiva de poder gerar um resultado maior, de uma coisa melhor para as pessoas, de melhorar a vida dela, para mim vai ser sempre difícil. Sim. Nunca vai vir o bem para mim. Né? Quando a gente faz o bem, é como se a bênção viesse do céu, passasse pela gente e eu te entrego a bênção. Né? Ou seja, a bênção passou por mim também. Então a gente precisa ter essa conexão positiva. Ou seja, tem que ter a intenção positiva e focar muito no servir, né? E servir assim, de forma genuína mesmo, né? Não de, eu vou fazer uma coisa pro Diego ali, porque aí no amanhã, quando eu precisar, ele tem que ir, né? Ou ele vai fazer alguma coisa por mim. Network não é isso, né? Network é a capacidade realmente de você servir de forma genuína. Fala, cara, o Diego é muito gente boa. Então, o que ele precisar, eu vou servir, eu vou ajudar, sem esperar receber do Diego. Muitas das vezes a gente recebe de outras pessoas, né? Então, apesar, obviamente, de ser uma coisa recíproca, né? Então, eu falo que network é a conexão entre duas ou mais pessoas de forma intencional e com objetivos bem definidos, né? Não é simplesmente sentar ali e vamos dizer assim, vamos falar mal dos outros, vamos falar de coisas aleatórias, né? Não, tem que ser intencional, né? Uma intenção positiva e tem que ter objetivos definidos. Show de bola. Diegão, a gente está chegando aqui já para o final do nosso primeiro videocast dos Segredos do Network. E agora a gente vai fazer o que nós chamamos aí, bem conhecido, um famoso ping-pong, né? Onde eu jogo para você, você joga para mim. Bom. Então eu vou te falar aqui uma palavra e você, de forma bem resumida, você responda. Tá preparado? Bora. Aí, então chique. Bora lá. Um livro. Um livro, A Lei do Triunfo. Um filme. Interestelar. Caraca, foi profundo. Um mentor. Um mentor, Jesus. Família. Minha esposa, meu filho. Deus. Deus, o programador da vida. Aí, parabéns, cara. Você viu? Foi rapidinho. Chique. Essa vai dar um recorte dos bons, né? Diego, qual pergunta você gostaria de responder aqui no nosso videocast, Segredos do Network, que eu ainda não fiz? Uau! Vamos falar de... Vamos fazer o seguinte. Tá. Eu vou mandar uma pergunta para você. Manda bala. Resume pra gente, já que você é o fundador, o criador de tudo isso. Para você, qual é a essência e por que as pessoas deveriam entrar para um grupo de network? Cara, primeiramente, gratidão por você me dar essa oportunidade de ser entrevistado agora, né? Diego, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente disse, né? O network, ele é algo que ele potencializa os resultados, não só nos nossos negócios, mas como vida mesmo. Ali no network, eu acredito que as pessoas começam a conhecer a essência das outras pessoas. É muito comum olharmos para a pessoa e analisar somente o resultado, às vezes, empresarial que ela tem. Então, quando você entra num clube de network, você conhece essência de
pessoas. Você vai ver que existe um ser humano ali por trás. E é isso, você vai criar uma rede de relacionamento forte, porque você vai se aproximar de pessoas que têm essências, propósitos parecidos com o seu, que está dentro da sua gama ali de valores. Então, participar de um clube de network é isso, é você ter uma rede de apoio com pessoas que estão mirando o bico do avião para cima e que, claro, estão ali dispostas a te servir de forma genuína, não é de forma forçada. E com isso você entra numa rede onde todos vão se ajudando. Excelente. Eu concordo muito com você. Eu vejo que o quanto as pessoas perdem de oportunidade por simplesmente não se conectarem. Sim. Né? Por não saberem se conectar. Claro que ali a gente tem a questão da comunicação. Né? Eu preciso saber me comunicar para me conectar. Mas a falta de conexões. E quando a gente tem uma oportunidade onde eu posso me conectar de forma intencional, porque eu nunca chegaria talvez até aquela pessoa, mas eu estou no mesmo grupo que ela. O quanto isso pode gerar de resultados para um grupo, né? É um mastermind. Sim, né? mastermind. Isso a gente vai estudar há mais de 100 anos, a formação de mastermind. Né? Isso a gente tem, aliás, mais de 2000 anos, porque Jesus criou um mastermind com os seus apóstolos. Né? Então a gente tem ali uma questão de juntar pessoas com o mesmo objetivo comum, para poder trazer resultados de forma muito grande para todo mundo. Então, quando a gente tem essa intenção, mais uma vez, intenção positiva. De gerar resultado para todo mundo, eu sou beneficiado por aquilo. Então, se tem uma dica, né, para as pessoas, faça parte de um grupo de network. Que bacana. Que eu falo assim, o clube de network ele é tão importante porque todos os resultados que nós temos na nossa vida, qualquer área da nossa vida, Diego, eu acredito que ele começa tudo no ambiente. Então eu falo que ambientes favorecem você estar com pessoas. Pessoas, elas influenciam as suas ideias, os seus pensamentos. Suas ideias e os seus pensamentos, elas influenciam os seus comportamentos, suas ações, que por fim é o que faz você ter resultados. Então, se você deseja ter resultados positivos, você tem que ir lá no princípio. Tem que buscar ambientes que favorecem você estar com pessoas positivas, prósperas, né? Isso vai te criar ideias, comportamentos e, por fim, vai ter o resultado. Não é isso? Excelente. Show de bola. Diegão, então, como eu disse, a gente está chegando no nosso final, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Boa. Se eu estivesse assistindo isso, talvez alguns anos atrás, ou independente da idade que a pessoa está assistindo, entenda e se aprofunde e estude sobre comunicação. A comunicação vai transformar a sua vida pessoal, profissional, espiritual. A gente tem que entender que a gente nasceu para se comunicar. E se a gente se comunica de forma errada, a gente sempre vai ter problemas no dia a dia. Né, problemas de comunicação. Então aprenda, se desenvolva, leia, vá atrás de aprender sobre como eu posso falar melhor, como eu posso me comunicar. Aprenda sobre palavras, o quanto as palavras têm significado. Né? A gente percebe que em outras línguas existem palavras que significam muito mais do que na nossa própria, assim como existe na nossa, que não existe em outras. Então a comunicação, a semântica de cada palavra traz uma conotação muito forte. Então também tome sempre cuidado com o que você fala, como você fala, né? O ritmo, velocidade, tom de voz, vai mudar tudo. Né? Eu falo isso com propriedade porque eu aprendi a me comunicar dessa forma. Eu estudei todos esses aspectos, como é que eu poderia falar melhor, aprender mais palavras, aumentar meu vocabulário, para que eu pudesse, em algum momento, até internamente, na hora que eu estivesse me comunicando comigo, que é o que a gente mais faz durante o dia, né, ter uma qualidade de vida melhor através da minha comunicação. Então aprenda sobre comunicação. Olha aí, que bacana. Lembrando que comunicação, né, Diego, não é como você fala, é como a pessoa te entende. Também, exatamente. Bacana. Show de bola. Diegão, estamos chegando então ao final. Fica aqui mais uma vez a minha gratidão por você disponibilizar esse tempo e vir aqui abrir essa série, né, Os Segredos do Network aí, o nosso videocast, onde a gente vai estar entregando bastante conteúdo. Espero que o pessoal tenha gostado e, cara, desejo todo o sucesso do mundo para você. Você já é um sucesso, né? Eu falo que 90% dos resultados do nosso negócio vem da nossa parte pessoal. Então, olhando para a sua parte pessoal, já sei que você é um sucesso, né? Sem olhar para os seus resultados de negócios, vamos dizer assim. E desejo que você continue sendo esse cara espiritualizado, esse cara família, porque você acaba sendo
se tornando uma pessoa inspiração para todos nós, né? Como pai, como esposo, como filho, como neto. Quando eu vejo você falando da sua avó, dos seus pais, da sua esposa, do seu filho, isso é motivador, né? Para que a gente também traga isso para nossa vida. Então, cara, gratidão mesmo. Agradeço acima de tudo Deus por proporcionar esse momento. Como eu disse, esse momento aqui ele já tinha planejado para a gente. Então, se a gente está vivendo é porque Ele nos permitiu. Então, agradecer a Deus e, claro, agradecer a você, né, que veio aqui, se disponibilizou. Ontem deu uma palestra incrível no nosso evento presencial e hoje está aqui compartilhando conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe grandemente você, sua família e que todos os seus objetivos, né, sejam alcançados. Amém. Nossa, eu que, assim, não tenho como agradecer. O que eu vivi aqui, eu acho que cada palestra, cada evento tem o seu gostinho, né? Mas foi diferente. Né? Foi diferente estar aqui com vocês, estar aqui hoje. Cara, eu que realmente me sinto privilegiado de estar aqui, de abrir essa série com você. Eu te desejo, assim, olha, o mundo, né, cara? Te desejo o mundo para você, sua esposa, sua filha. Eu só quero que tudo de melhor aconteça e tenho muita, muita gratidão. Obrigado pelo convite, obrigado por ter me chamado ontem. E isso para mim é uma honra, um privilégio muito grande. Olha aí, que bacana. Gratidão. Bate aqui, Diegão. Tamo junto. Obrigado. Pessoal, é isso então. Gratidão por vocês ficarem com a gente e acompanhar essa história. Siga aí as nossas páginas, a gente vai deixar tudo aqui disponível para vocês. E sejam bem-vindos então ao Segredos Network.